A gente conversa agora com Ricardo Luide, que é vice-diretor do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais e também tem vários estudos sobre a Bolívia. Boa noite, professor. Professor, o governo brasileiro tem como evitar o corte mais prolongado no abastecimento de gás, o chamado aí apagás, mostrado aí na matéria, se a crise na Bolívia se agravar ainda mais nos próximos dias? Boa noite. Boa noite. Eu creio que essa questão fuge um pouco do controle do governo brasileiro. É uma questão que está muito mais ligada a problemas internos da Bolívia, como a gente percebe, e por isso eu não entendo muito essas pessoas, esses analistas que pedem uma solução, uma interferência brasileira numa questão, uma ingerência numa questão que é essencialmente boliviana e que o governo boliviano tem demonstrado toda a vontade de resolver da melhor forma possível. E que é uma questão que vem de longe, né, professor? Não é nova a crise boliviana, ela eclode agora, mas os fundamentos dessa crise vêm de longe. Exatamente, André. Existe desde o processo de independência da Bolívia, Santa Cruz ficou marginalizada, digamos assim. Eles se sentem marginalizados como uma área eminentemente rural. Depois, ao longo desse processo histórico, por diversas vezes, Santa Cruz se sentiu minorada em relação ao que eles chamam de centralismo do governo, que favorece apenas o altiplano. E aí a gente tem, numa história mais recente, essa questão até incentivada pelo próprio governo central do desenvolvimento econômico de Santa Cruz. E a partir do momento em que eles se postam numa posição superior ao do resto da Bolívia em termos de desenvolvimento econômico, eles se veem na possibilidade de dar o troco. Cristina Serra de Brasília tem uma pergunta. Cristina. Professor, boa noite. O governo boliviano declarou o embaixador americano persona non grata. O governo americano fez o mesmo, declarou o embaixador boliviano também persona non grata. E o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em solidariedade à Bolívia, declarou o embaixador americano em Caracas persona non grata. Essa crise já não está se espalhando, já não está tomando uma proporção que justificaria, por exemplo, que a Organização dos Estados Americanos convocasse uma reunião para discutir essa questão, tentar apaziguar essa situação? O Evo Morales ele é constantemente lembrado por conta das declarações infelizes dele, assim como o Hugo Chávez. Mas nesse caso ele vinha tomando uma postura exemplar. Ele tem tentado contornar o problema da melhor forma possível, inclusive em relação à questão das Forças Armadas. Ele tem evitado até o último momento de colocar as Forças Armadas na rua, com medo de que se intensifique a crise. Mas, infelizmente, a única medida, ao meu ver, errônea que ele tomou foi a de afastar o embaixador americano, que causou essa celeuma internacional, mas que a postura dos Estados Unidos também não foi a melhor possível, também não contribuiu para que se apaziguassem os ânimos. Evo Morales chega ao final desse governo, é uma pergunta e a outra na sequência é: qual deve ser a postura do governo brasileiro frente à crise boliviana? A gente espera, todos nós que acompanhamos o dia a dia, o cotidiano político boliviano, esperamos que o Evo Morales chegue ao final do mandato dele. Até porque a Bolívia vive crises de instabilidade política, na verdade o seu sistema político nunca se consolidou. E o Evo Morales é o único que teve nos últimos momentos uma chance de consolidar esse sistema político. E a confiança da população boliviana em geral tem aumentado nas suas instituições, tem aumentado a confiança no fato de o governo acreditar que o governo realmente toma posturas em prol do desenvolvimento do país. Mas o Carlos Mesa, por exemplo, ex-presidente boliviano, foi uma tentativa de uma terceira via, já se tentaram todas as vias possíveis na Bolívia e o Evo Morales foi o que chegou mais distante e a gente espera que ele consiga realmente contornar essa crise. No caso do governo brasileiro, sua segunda pergunta, eu acredito que o que o governo brasileiro deva fazer é oferecer todo o apoio e toda a solidariedade nessa questão, porque certamente é uma questão de afronta à soberania do governo boliviano. O Evo Morales ele não tomou nenhuma medida tão drástica assim que justificasse essa rebelião popular que vem ocorrendo principalmente em Tarija e Santa Cruz. Na verdade, o que existia era uma latência da população desses departamentos. E, por conta dessa questão, esse desejo de emancipação já vem latente há alguns anos e
com a ameaça do Evo Morales, pelo fato do Evo Morales representar uma camada até então minoritária no poder, se transformou de uma latência para uma deflagração. Eu agradeço então a participação ao vivo no Jornal das 10 do professor Ricardo Luitti, que é vice-diretor do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais e tem vários estudos sobre a Bolívia. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.